E agora vamos conversar ao vivo com a sua participação com a doutora Isabelita Garcia, promotora de Justiça da Infância e Juventude de Parnamirim. Bem-vinda ao nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade. Boa tarde, Robson, e a todos os telespectadores da Band Natal. Prazer tê-la conosco. E eu peço que a doutora possa explicar para o nosso telespectador de que maneira tanto as pessoas físicas, cada um de nós, como também as pessoas jurídicas, as empresas, podem fazer para colaborar com a área tão importante que é a área da infância e juventude. Bom, o Instituto da Criança e Adolescente ele prevê um mecanismo importante de financiamento de ações destinadas à criança e adolescente, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Esse fundo ele existe tanto na esfera municipal, estadual e nacional. Ele é constituído por recursos públicos e recursos advindos de doações, que podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. A pessoa física ela pode destinar 1%, a pessoa jurídica 1% do seu imposto devido. Essas pessoas jurídicas que sejam tributadas sobre o lucro real, e as pessoas físicas ela podem destinar de 1% a 6%. 1% do imposto devido quando da emissão da declaração. Então, quando você emite sua declaração anual até o dia 30 de abril, você já vai ter conhecimento do seu imposto devido e aí você pode destinar 1% desse imposto que iria para a Receita Federal, para a União, para o fundo do seu município. E tem a doação também que pode ser anual e quando dessa declaração no exercício financeiro seguinte, 6% desse valor ele pode ser também destinado ao Fundo da Infância e Adolescência. E aí eu pergunto o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, nessa situação de doação, o período, por exemplo, já passou, que seria até abril, para a doação das empresas. A doação ela pode acontecer a qualquer tempo. A destinação é que ela realmente é diferenciada. A destinação especificamente quando da declaração do imposto de renda até o dia 30 de abril, que ela é vinculada às pessoas físicas e que optem pela declaração completa. Certo. Mas a qualquer tempo você pode pelo menos já direcionar para onde você quer. A qualquer tempo. Que vá ser destinado a uma parte do seu recurso de imposto de renda, seja pessoa física ou jurídica. A doação, ela ocorre mediante recibo, certo? Você tem o número da conta do fundo, cada fundo municipal tem a sua conta. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos 29 fundos municipais, então 29 municípios têm seus fundos devidamente organizados e estruturados aptos a receber a doação. Então, você pode fazer essa doação mês a mês, certo? Isso é um tipo de isso é a doação. A destinação, ela acontece especificamente da pessoa física, quando da emissão da declaração do imposto de renda, nesse percentual de 3%. Certo? Quando é feita a declaração, então, quando você faz a sua declaração até o dia 30 de abril, quando você vai lá emitir a declaração, existe um campo onde o próprio programa da Receita calcula o seu imposto devido e esse 1% que você deve à Receita, você pode destinar ao Fundo da Infância do seu município. Então, em vez desse dinheiro ir para a Receita, ele fica no seu território. Exato. Isso é importante porque quando a gente observa o confronto dos estados no Brasil, dos nossos 27 estados, principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, perde-se até pelo peso político menor para o Centro-Sul do país. Então, uma receita que você destina para o governo federal através do seu imposto de renda, boa parte dela acaba ali pelos estados do Sul e do Sudeste. Mas se você faz esse tipo de destinação, por exemplo, para um fundo municipal da criança e adolescente, mesmo sendo para uma área específica, o dinheiro vai ficar no seu município. O interessante esse é o diferencial, o Estatuto da Criança e Adolescente, através desse artigo 260, estabeleceu que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do seu imposto devido a esse fundo. E esse fundo ele é gerido por um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que ele tem segmentos governamentais e não governamentais. E também é fiscalizado pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público, com certeza. Então, todos os projetos que são selecionados para serem executados com recursos do fundo, o Ministério Público fiscaliza e acompanha. O bacana disso é justamente isso que você colocou. O seu dinheiro que você destinaria lá para a Receita. E depois não sabe o que destino teria. Qual vai ser, você vai destinar para o seu município e sabendo que esse recurso ele vai ser direcionado para financiar projetos por instituições que também estão no seu município. Exemplificando, Parnamirim lançou um edital FIA agora em abril, foi o valor de R$150 mil para projetos sociais. 4 instituições estão agora no momento executando os projetos sociais para crianças e adolescentes. Então, a gente tem projeto de Passagem de Areia, a gente tem processo no Jiqui, territórios que são vulneráveis, onde crianças
crianças e adolescentes estão em espaços de proteção, justamente com recursos advindos, né, do Fundo da Infância e Adolescência de Parnamirim. Que bacana. E hoje se pode dizer que as empresas do Rio Grande do Norte, como também as pessoas físicas que pagam seu imposto de renda, que essas pessoas estão devidamente conscientizadas para a importância de contribuir com o Fundo da Infância e Juventude? Esse é um grande desafio, né? Nessa declaração do imposto de renda, agora no exercício de 2017, a Receita Federal já fez até um balanço, né? E tivemos incrementos em municípios como Natal, Mossoró e Parnamirim. Para você ter uma ideia, Natal, mediante destinação de imposto de renda em 2017, 2018, foi a destinação de R$156 mil, Mossoró R$80 mil e Parnamirim R$28 mil. Né? Ainda é muito tímida realmente essa destinação. O município de Arco Verde, que tem 72 mil habitantes, né, no estado do Pernambuco, ele arrecada com a destinação mais de R$2 milhões. Né? Um município de pequeno porte. Por que Arco Verde tem todo um diferencial em relação a isso? Porque existe lá uma fundação muito forte, né? E o Conselho de Direitos de lá é muito forte e eles conseguiram fazer um movimento na sociedade, inclusive com o empresariado local, né? E com as pessoas físicas, nesse sentido da conscientização quanto à destinação. Então, a divulgação cada vez mais, né, intensa, presente, e essa participação, né, da mídia é muito salutar para que a gente possa dar esse devido alcance a essa prática, porque é uma prática simples, fácil, você não vai gastar, né? Você vai destinar o que você deve. É um imposto que você já vai pagar de todo jeito, isso. Mas você vai ter o poder de decidir a destinação de uma parte dele. Exatamente. E que o fator positivo também é o fato de que ela vai ficar no seu município. E assim, o que é bacana disso é saber que crianças e adolescentes que estariam na rua mendicando, né, sobre a abrangência do tráfico, por exemplo, elas vão estar em espaços de cuidado, vão estar fazendo atividade esportiva, de lazer, cultural. Pois é, né? Como você vê aqui em Natal, por exemplo, ano a ano tem uma deficiência em torno de 30% de vagas para creches. Você imagine isso ao longo do tempo. O impacto negativo que provoca. Essas crianças, quando os pais têm que sair, deixam elas ao léu, né? E depois acaba o quê? Se envolvendo com o tráfico, esse negócio todo. E hoje, depois de séculos, depois de uma década, por exemplo, ficando adolescente, vai ser o quê? É esse pessoal que está morrendo na violência que a gente observa, né? Pois é. Aí, o interessante do fundo é que justamente ele vem a somar com as políticas sociais públicas básicas, certo? O fundo ele não vai substituir, né, as políticas na educação, saúde, não. Ele é um incremento em relação a essa política de atendimento. E tem uma pergunta aqui do Daniel, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber se a micro e pequena empresa também podem doar. Não, porque são empresas que optam pelo simples, né? E somente as empresas que são tributadas com base no lucro real é que podem realmente deduzir 1% do imposto de renda devido ao Fundo da Infância. E pessoa física, qualquer pessoa que pague imposto de renda. Desde que faça a declaração completa. Tem que ser a declaração completa e ele pode ter imposto de renda a receber ou a pagar. Muito bem. Quero agradecer a participação da doutora Isabelita no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda e receba um kit de produtos Lucena para que a senhora possa aproveitar com seus amigos e familiares. Nós que agradecemos.